pessoal, estamos no Maio Roxo, mês de conscientização das doenças inflamatórias intestinais, e vim aqui deixar um recado super importante, trazer alguns pontos sobre o tema que é muito comum, que é o medo de comer entre as pessoas com doença inflamatória intestinal, seja doença de Crohn ou retocolite ulcerativa. Sou Mirela Brasil, nutricionista especializada nas doenças inflamatórias intestinais. Bem, pensar que essas doenças, elas acabam trazendo várias complicações, vários sintomas gastrointestinais, seja uma diarreia, seja uma dor na barriga, seja a presença de sangue nas fezes, perda de peso, falta de apetite, entre outros sintomas. Pensando nesse quadro, é extremamente comum a pessoa ter dúvida de se alimentar. A pessoa tem já vários episódios de diarreia, várias vezes ao dia, e ela vai se perguntar o que eu vou comer, como é que vai ficar agora a minha alimentação. Entretanto, a dúvida ela é muito comum, ela é extremamente comum. O problema é quando essas dúvidas se tornam extremamente exacerbadas a tal ponto da pessoa ter medo de se alimentar, mas é algo que espera-se também. O medo de comer ele está associado principalmente à piora dos sintomas, ao agravo dos sintomas, piora da diarreia, a pessoa tem bastante sangue, então ela vai se alimentar. Será que esse alimento ele vai trazer um aumento da frequência de ir ao banheiro? Vai piorar o meu sangramento? Vai piorar a minha dor? Se eu for sair no meu trabalho, vai ter banheiro perto para eu poder suprir as minhas necessidades? Então isso é muito importante e extremamente comum. Então, de acordo com tanto a prática clínica quanto relacionada aos estudos, de 60% até 90% dos pacientes ou até mais traz algum tipo de restrição alimentar, relata alguma restrição alimentar. Bem, gente, o fato é que esse medo de comer, inclusive, ele pode estar associado com um transtorno alimentar. Então, existe uma sigla chamada TARI, que é transtorno alimentar restritivo evitativo. Tá? Então esse é um transtorno que foi incluído, inclusive em 2013, no manual, deixa eu dar uma olhadinha aqui, no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria. Então, esse transtorno, que é o TARI, foi incluído lá em 2013. Esse transtorno ele está associado com vários problemas alimentares que resultam em possivelmente problemas nutricionais, deficiências nutricionais que podem estar aí associado com esse tipo de transtorno. Então não é um transtorno que esteja associado com a imagem corporal da pessoa, por exemplo. É um transtorno que é secundário. No caso dos pacientes, dos portadores de doença inflamatória intestinal, está associado com um processo negativo com a alimentação. Ele acaba tendo, digamos assim, uma associação negativa. Ele vê o alimento, ele olha para o alimento e já pensa que vai ter uma piora dos sintomas. Então é associação negativa por conta aí dos sintomas que possa realmente agravar, tá bom, gente? Então esse é um dos problemas que pode acontecer, é desconhecido inclusive por muitas pessoas, mas que a gente precisa estar atento a isso, principalmente o nutricionista que trabalha aí com doenças digestivas, doenças intestinais. Olha só, gente, eu trouxe aqui as causas, tá bom? Desse processo, essa questão de estar, digamos, tentando identificar o que pode estar gerando, né, essa piora dos sintomas, e aí gera essas dúvidas, gera todo esse medo da pessoa se alimentar. Eu tenho pacientes, tenho acompanhado muitos casos, né, nos últimos 13 anos de meu trabalho nessa área. Eu tenho acompanhado pessoas que ficam anos e anos realmente sem fazer uma alimentação que lhe agrade, uma alimentação mais prazerosa, que possa estar variando os alimentos consumidos simplesmente porque
tem medo de comer, mesmo inclusive que esse paciente esteja em remissão, que é a questão da doença estar mais controlada, possivelmente por algum medicamento ou por ter feito alguma cirurgia. Então aí, infelizmente isso acontece, gente, não é algo que seja raro de acontecer, mas acontece. E é muito comum, principalmente quando a pessoa está em atividade da doença, principalmente no início, tá? Então, quais são as consequências disso? Primeiro, gente, as consequências, elas trazem uma resposta problemática, negativa no estado físico, no estado nutricional do paciente, muitas vezes, reduzindo as reservas corporais de massa muscular, também de gordura, mas a massa muscular a gente precisa estar extremamente atento com as reservas de massa muscular, porque proteína, massa muscular está relacionado com saúde, com disposição, com atividade, com independência dos seus movimentos diários, por exemplo, se for mais uma pessoa idosa, pode afetar o crescimento em pessoas mais jovens, crianças, adolescentes, do ponto de vista nutricional, além de também trazer deficiências de micronutrientes ou um risco também de ter deficiências de cálcio, de ferro, de magnésio, de zinco, de selênio e vários outros aí nutrientes. Além dessas complicações, que é o que a gente muitas vezes encontra, infelizmente, está atrelado aí a outros problemas psicossociais, a vida social da pessoa, familiar, com os amigos, no ambiente de trabalho. Então são questões que vão além somente do biológico, do estado físico e nutricional. A gente tem que entender como profissional, como nutricionista que trabalha nessa linha, que a alimentação é um ato extremamente complexo que envolve questões físicas, sociais, emocionais, culturais e que precisa estar embutido durante o atendimento, em todos os atendimentos, na verdade. É ouvir, é escutar realmente o que o paciente traz, não é, de relato, de intolerância, que possa ser algo incomum, mas a gente precisa entender o que ele está ali, a gente precisa parar para escutar e trabalhar da melhor forma possível, tentando aí prevenir um possível, inclusive, transtorno alimentar, que é um quadro, digamos, diagnosticado por um outro profissional que não é o nutricionista, tá? E às vezes até é necessário fazer algum encaminhamento. Bem, gente, eu trouxe aqui as causas e consequências e agora eu trago para os pacientes, para os portadores, o que fazer diante desse medo de comer. É o ideal, claro, que logo que você tenha um diagnóstico ou no processo de investigação de suspeita, seja da doença de Crohn ou da retocolite ulcerativa, é muito importante que busque, seja por uma indicação, seja por uma busca, né, de algum profissional que você realmente investigue a fundo, veja se é um profissional que tenha trabalhado nessa área de DI, para que você possa ser acompanhado logo no início, justamente para evitar qualquer tipo de complicações associadas a essas restrições alimentares por medo de se alimentar, diante de todas as dúvidas que possam aparecer. Então é o ideal. Entretanto, muitas vezes isso não acontece, gente. O paciente às vezes não busca por N motivos. Então eu trago aqui o que geralmente, né, são orientações bem gerais que possa estar ajudando. Eu espero realmente contribuir com isso. Então, primeiro é não olhar, ou até olhar, né? É difícil você dizer que o paciente não vai olhar, mas é não seguir as orientações presentes nas redes sociais, na internet, no grupo de portadores que eu sei que existe e que muitas vezes as pessoas, né, estão ali querendo ajudar e muitas vezes não ajuda a gente. Ou um amigo, ou um familiar. Então, cuidado com essas informações que tem na internet. Primeiro ponto é esse, tá? Não seguir. Se possível, se quiser você não olhar, tá? O que além dessa dica, dessa primeira dica, outra dica que eu digo é: não faça restrições alimentares baseada no que o outro portador faz. Eu evito isso, quando eu evitei isso eu melhorei. Você pode até testar, mas muito cuidado, porque cada caso é um caso. Pode ser a mesma doença, pode ser inclusive o mesmo local de atividade da doença, mas cada pessoa reage de uma forma.
cada pessoa tem um hábito alimentar, cada pessoa tem restrições, tem preferências, tem aversões alimentares. Então, muito cuidado em estar seguindo digamos assim, esses conselhos que eu sei que é para ajudar, mas que pode piorar a sua situação e até agravar a doença, inclusive. E não ajudar na resposta terapêutica, seja do medicamento ou de um processo cirúrgico que possa ser planejada durante o processo da doença, tá, gente? Então, muito cuidado com essas orientações. Outra coisa é não fazer restrições alimentares por conta própria relacionada com alimentos que são saudáveis, gente. Eu estou me referindo a restrições desnecessárias de alimentos saudáveis, frutas, vegetais, grãos, que mais? Trago aqui as raízes, carnes, laticínios, que eu sei que é algo muito comum de ser encontrado. Evitar laticínios, alimentos que têm lactose. Então, muito cuidado com isso. E se isso é algo que é tão comum, que é a sensação que a gente tem que está remando contra a maré. Então, muito cuidado com essas orientações restritivas. Eu sei que é muito comum a retirada do glúten, da lactose, mas que não é necessário essas restrições se você não tem intolerância alimentar. Se você percebe que tem desconforto associado com uma maçã, associado com um aipim, com um frango, você continua evitando. Você precisa ouvir, escutar, perceber o seu corpo sem estar tendo possíveis interferências externas. Então, se você consegue fazer isso, mesmo que seja um alimento saudável, não tem problema, você evita. E muitas vezes, para tranquilizar, gente, para quem não sabe disso, muitas vezes essas intolerâncias são secundárias à ADI. O que quer dizer isso? São intolerâncias que são temporárias, que podem ser resolvidas depois que a doença estiver mais controlada, quando a doença estiver realmente no estado de remissão, tá bom? Então, cuidado com essas restrições que dura a vida toda, dura muitos anos e às vezes não precisa. Por outro lado, tem situações que é necessário manter a restrição ou uma redução do consumo ou preferir uma parte do alimento. E quem é que vai ajudar nesse processo, gente? É o nutricionista especializado nas doenças inflamatórias intestinais. Então, muito cuidado com essas restrições feitas por conta própria, mas eu trago aqui essas principais dicas e espero realmente ter contribuído, tá certo? No mais, um recado aí para o profissional, para o nutricionista que trabalha nessa área, gente, cuidado. Se você percebe que a pessoa, que o portador já está tendo um medo extremamente exacerbado, não quer fazer reintroduções, não se sente seguro em estar fazendo essas reintroduções, não quer fazer nenhum tipo de reintrodução alimentar, você precisa estar realmente encaminhando esse portador, tá sugerindo um encaminhamento a um profissional terapeuta, um psicólogo que possa estar, ou psiquiatra que possa estar realmente ajudando essa pessoa a estar tendo uma melhor qualidade de vida, a estar tendo uma relação mais prazerosa com a alimentação e você também tá contribuindo com essa melhora, tá bom, gente? Um beijo para todos vocês.